empreendedorismo, inovação, carreira e um copo de cerveja. Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride. Olá, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Minha convidada de hoje é Carla Capella, fundadora e presidente da inovadora COI Inteligência Jurídica, uma Law Tech. Welcome to this pronunciation lesson. É assim que fala? Isso. Criada para revolucionar o mundo jurídico, tornando o trabalho do advogado mais simples. O meu também, porque eu peguei isso aqui do seu LinkedIn. Foi super fácil. Que bom. E aí conseguiu resumir. Pronto, tá a entrada. Tudo bem, Carla? Seja Tudo bem-vinda ótimo, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Enfim, a gente tá muito animado por ter vindo aqui para também mudar o mundo. Esse é o propósito do trabalho. Muito bem. E para deixar o episódio com a sua cara, eu quero saber o que a gente vai ouvir aí. O que o pessoal já escutou na entrada desse episódio? A música que eu gosto, que eu me identifico muito, é a música tema de Flashdance. Muito bem. Tiaguinho, que é o meu editor, ele vai soltar essa música, vai ficar bem legal. Ele também é pesquisador, ele é super engajado com isso. Um beijo, Thiago. Eu já dei uma breve contada, né, um spoiler do que a gente vai falar. Eu quero saber como é que nasce a COI. Tá. Que momento que veio o estalo, falou, cara, vou mexer com inteligência artificial para a área jurídica. Que são duas coisas, são dois assuntos complexos, dependendo de quem estiver ouvindo, né? Sim, sim. Como é que foi isso? E no meu caso, triplamente complexo, porque eu tenho dificuldade de anexar um documento num e-mail. Sofro de BIOS, grau 5, né? Burro inoperante e operante sistema. Eu sou essa pessoa. Uma das razões que me fez idealizar um sistema que fosse extremamente simples de usar foi justamente a minha dificuldade em utilizar a tecnologia, tá? Hoje a Justiça, ela tem mais de 159 sistemas jurídicos, tá? E no Brasil a gente tem muito mais do que isso se a gente considerar os sistemas administrativos. Existe até um projeto no CNJ que eu tomei conhecimento bem depois que a gente já tinha iniciado a nossa mudança através do COI. O que é o CNJ? CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Beleza. Tá? Então, ele é quem regula o que vai acontecer na Justiça, ele é quem regula quais serão os sistemas que serão usados, força o judiciário a entregar determinados resultados de meta. Então, esse é o trabalho do CNJ, entre outras coisas. Esses são os mais populares e relevantes. E aí, existe um projeto deles de que o cidadão comum tenha acesso à justiça a partir da inserção do seu CNPJ. Coisa que acredito que até o próximo ano o COI já vai estar liberando isso para todo mundo. Literalmente puxar minha capivara lá. Sim, pelo você digita pelo seu CPF. CPF, seu CNPJ, e vai conseguir puxar tudo que está atrelado ao seu nome na justiça ou em sistemas administrativos, tá? Nós saímos bem na frente, como eu disse. Antes de eu saber que existia esse projeto do CNJ, a gente já estava super encaminhado no COI, tá? E já estava usando, inclusive, lá no meu escritório. Eu tenho um escritório de advocacia. Nós tivemos um cliente que subitamente mudou a forma de remunerar. Então, a gente fazia o pagamento mensal continuado e do dia para a noite disse, então, a partir de agora, nós vamos remunerar quando o processo entrar e quando o processo sair. E eu, puxa, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma despesa fixa. Como é que eu vou conseguir fazer uma remuneração dessa quando eu vou ter que aumentar minha performance de saída para justificar uma performance alta de entrada, né? Eu estava conversando com meus irmãos na mesa de almoço, conheci uma pessoa que era consultor,
E aí, meu irmão trabalhava na época numa empresa de engenharia. Disse, Carla, tu já ouviu falar de metodologia ágil? Eu disse, não. Aí ele deu uma brifada mais ou menos de como funcionava nessa empresa. Eu disse, não, mas é diferente. Veja, área jurídica é totalmente diferente. E aí minha irmã, que é a pessoa que eu tenho como uma referência, até como uma mentora, ela entende muito de operação. E ela disse, não, Carla, todo o processo interno é idêntico. Basta você adaptar e adequar ele à sua realidade. Mas toda operação, ela gira da mesma maneira. É verdade. E aí eu comecei a ficar muito inquieta. Eu sou uma pessoa, quando eu acho que algo é viável, eu vou estudar, vou me aprofundar e vou fazer o meu melhor para trazer aquilo para minha realidade. E foi o que eu fiz. Levantei ali do almoço, passei 2 dias imergida realmente, totalmente, no que seria metodologia ágil, qual seria a metodologia ágil que para mim faria sentido dentro da operação de escritório de advocacia. E aí liguei para uma amiga minha, que hoje até ela é da Apple, e perguntei se ela já tinha ouvido falar em metodologia ágil e se ela saberia me explicar. E se ela achava, do que ela me conhecia, que eu seria capaz de rodar metodologia ágil dentro de um escritório de advocacia. Ela disse, com certeza. Vou te explicar, tu vai entender isso fácil. É só comprar um bolo de post-it, é o primeiro passo. Pronto, foi mais ou menos isso. Eu já tô imaginando um Kanban de processos, assim. Mas foi isso, gente, que aconteceu de verdade. Não, mas tem outra coisa. Ela me explicou. Eu, aprendi. No dia seguinte, eu cheguei no escritório. Agora você imagina, advogado é aquele ser humano que ele tem aversão à mudança. Eu li recentemente uma entrevista que o advogado disse que ele era muito inovador, porque a partir de agora ele não usava mais gravata, então ele agora era um advogado 4.0 porque mudou a vestimenta. Isso é a inovação do mundo jurídico, tá? E aí eu chego pros advogados, né, eram 8 pessoas, eu disse, então, gente, a partir de hoje, nós somos metodologia ágil, nós vamos fazer Scrum. E as pessoas, sabe quando você sente assim, aquele olhar estranho? Todo mundo, eu fiquei com medo de sair até da hora, porque a sensação que eu tinha é que iam, prende a doida, guarda ela no, sei lá, na Tamarineira, né? Que é o hospital lá em Recife pra doido. Aí o pessoal, certo, e como seria isso? E aí, dentro do que um advogado é capaz de fazer de metodologia ágil, eu comecei a implantar. No começo, realmente foi um super desafio, né? Porque imagina a pessoa, né, advogada, que leu, que viu rapidamente na internet, foram algumas horas de imersão, mas é insuficiente, né? Hoje eu vejo isso. Mas a gente começou. E aí o que acontece? 1 mês depois, o cliente me liga, Carla, o que é que tá acontecendo aí? Aí eu disse, por quê? Ele, continue, tá dando certo. Então a gente conseguiu, ao final do primeiro ano, aumentar a performance em 400%. E eu disse, poxa, isso é massa, isso se eu conseguir transformar isso aqui em algo maior, vai ser melhor ainda. E o que acontece? No momento que a gente começou a aplicar a metodologia ágil, eu comecei a perceber padrões matemáticos ali. Embora eu seja da área jurídica e seja ruim com tecnologia, com algumas contas mais complexas, segundo o estatístico que faz parte do projeto, ele diz que eu sou quase uma matemática, porque eu vejo padrão em tudo. E basta ver padrão para ser matemática. Então todo mundo que se sentiu burro em matemática até hoje, não fique triste. Se você vê padrão em tudo, você é matemático e não tá sabendo. E aí eu comecei a ver, pô, eu preciso de tais dados, eu sabia os dados que eu precisava, sabia de onde eu podia extrair esses dados, só que eu não conseguia, eu liguei para alguns sistemas do mercado, mas eu não conseguia me sentir atendida por esses, eu já tinha um sistema no escritório, não conseguia me sentir atendida, procurei outros no mercado, mas por essa minha dificuldade com tecnologia, tudo que eu encontrava esbarrava na facilidade, então eu achava difícil de usar. Eu achava que não era simples. Eu achava que ele não me dava as informações que eu precisava enquanto gestora e enquanto usuária. Porque, veja, não adianta você ter uma boa informação enquanto gestor. O teu time, para acatar uma disrupção, ele precisa se sentir acolhido dentro de um sistema, dentro de uma plataforma. Partindo da premissa que mudar é algo extremamente difícil e doloroso, se você não entrega um sistema que seja muito simples de usar, que uma criança de 3 anos, ou que eu, né, com meu BIOS, consiga usar, dificilmente ele será aderente. E foi isso que a gente trabalhou. Então, como chamava Raimundo e Capela. Raimundo e Capela. Começou ali no cantinho. Existe lá ainda o escritório, fazer 15 anos agora no próximo ano. E aí eu comecei, vou mapear todo o escritório, toda a operação que eu acho que é relevante pra gente construir algo melhor. Comecei a mapear, a gente fez um super Kanban lá, gigantesco, tá até hoje na minha sala. Já pediram pra eu enquadrar que aquele vai ser o modelo e tal. E aí, começamos a desenhar. Naquela altura, eu comecei a ver que vários pontos ali, se a gente aplicasse métricas de KPI, a gente conseguiria fazer melhor e conseguiria encurtar. E fui além.
eu vi que dentro do sistema que eu estava usando na época, eu conseguiria encurtar, mas eu não conseguiria otimizar muito mais do que eu já estava fazendo. E foi aí quando eu pensei, vou fazer um sistema. E aí, enfim, falei pros meus amigos, né, inclusive pra Carol, e todo mundo muito, massa, vá lá, faça. E aí passei 6 meses procurando quem seriam meus parceiros de tecnologia para poder desenhar esse sistema. Eu sou uma pessoa, realmente, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até fazer. E eu faço e vou fazer muito bem feito. E aí eu encontrei parceiros para o meu time que, coincidentemente, era uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos. Eu encontrei esse parceiro via São Paulo. Foi um negócio assim, realmente fora do meu radar. E aí a gente conversou. Quando a gente conversou, ele disse, tá, Carla, esse modelo é replicável? Eu disse, totalmente. Por quê? Eu disse, porque todo escritório que usar este modelo vai performar melhor. Vai conseguir ter um resultado muito maior, com um contingente menor de pessoas e produzindo muito. E assim, com a vida decente. Porque hoje, a maioria dos escritórios, você trabalha 12, 14 horas. Lá no escritório, você trabalha 8 rumo a 7. Então, tudo que a gente faz é para diminuir o tempo de trabalho para que você performe melhor. O grande insight, então, foi que você conseguiu entender com a metodologia ágil que existia um processo comum que você conseguiu abstrair e parametrizar isso num sistema que é escalável para casos comuns do mundo jurídico, no caso. Não só do mundo jurídico. É possível você usar e aplicar em algo que tenha uma agenda repetitiva, uma agenda fluente, e que você tenha que administrar e gerir essa agenda a partir de qualquer evento externo. Mas isso tanto vale para o civil quanto o penal, ou penal Qualquer área. Qualquer área. Hoje, normalmente nos processos, tanto para a parte autora quanto para a parte ré, o processo ele só faz muito sentido quando ele acaba, né? Todo processo que se inicia, ele tem um único fim, terminar. Não existe um processo, vamos entrar aqui num processo para ficar eternamente. Não existe isso. Apesar de algumas autoridades pensarem um pouco diferente, né? Mas enfim, não existe. O processo é para terminar. E aí, uma das grandes pegadas do processo era justamente essa. Que a gente pudesse verificar a finalização dele de uma maneira muito simples. E aí a gente começou a usar princípios de gamificação. A essas alturas da minha vida, isso começou em 2014, tá? A essas alturas eu já tinha lido muito sobre gamificação, muito sobre metodologia ágil, muito sobre como a gente pode fazer um processo de disrupção, como pode implantar isso dentro de uma estrutura mais arcaica. E aí você começa a perceber, por exemplo, uma pergunta que todo mundo faz correntemente. Por que a justiça não funciona? A gente gasta tanto, né? A gente tá numa época desse tipo de debate. Como é que a gente gasta tanto e não consegue ter nenhum resultado efetivo? Porque o que acontece? Falta gestão. Falta uma visão de um sistema para dentro, de gestão para dentro. Por quê? Hoje você chega numa vara, o juiz não sabe quantos processos ao certo ele tem para julgar. Se todos aqueles são para julgar, o que falta naqueles processos para eles andarem? E sobre que matéria eles tratam? E isso acontece dentro do escritório também. Então, os escritórios eles não sabem o que priorizar, porque eles não sabem efetivamente o que está acontecendo naquele momento. E foi aí que surgiu a ideia de a gente fazer um super painel, que é a primeira tela do sistema. Ele mimetiza um painel de aeroporto, tá? E ali você sabe o que está acontecendo de movimentação jurídica, que é antes de publicar na justiça, no Diário Oficial, desculpa. Uhum. Movimentou na justiça, você já sabe a informação, tá? E o que você vai precisar fazer a partir dali. Já respeitando os padrões. Já respeitando os padrões. Uma vez que aconteceu o andamento do processo, justiça, você sabe o próximo... você sabe que X dias, aquilo ali vai ter uma publicação. Ou seja, você pode se antecipar na atividade que vai ser feita. Então, você seria mudar o fluxo. Tudo acontecer não na hora que publicasse, mas na hora que movimentou, você tomou conhecimento e vai tomar as providências dos casos que merecem uma providência. E o Diário Oficial, ele é parâmetro para as atitudes de um escritório? De tudo. Porque de assim, tudo. E tem alguém que lê tudo aquilo? Ou só é... Não, gente, tem. E a treva. É? É a treva. E eu fiz esse trabalho durante anos no meu escritório. Mas tem alguém lendo tudo? Tem uma pessoa interessada em todas as publicações de Diário Oficial. São as pessoas que quando morrerem vão direto pro céu expresso.
Entendeu? Entendi. É muito trash, é um trabalho difícil, é um Mas trabalho hoje já tem versão cansativo. digital, né? Tem, mas imagina, Que dá você... pra dar Ctrl Ó, F. não, Porque imagina quando era não, papel. gente. Não. verdade. Não, é pior, porque advogado adora papel. Advogado gosta do cheiro do papel, sabe? De pegar o papel, alisar o papel, empilhar aquela Porque coisa. cabe numa pasta. E advogado adora pasta. Adora pasta, Isso. lógico, né? Que a gente pode botar nos arquivos, os rolantes, cada coisa linda. E aí, o que acontece? Como eu fazia essa função, e assim, tudo lá no escritório, e tudo que o COI gerou de atividade, vamos dizer assim, vem de uma experiência de 20 anos que eu tenho de advocacia. Eu já estive em muitas áreas do processo, eu já estive em vários papéis dentro da área jurídica, né? Então, eu comecei, poxa, não, ninguém merece fazer esse trabalho de ler publicação, porque é um trabalho muito exaustivo. Por quê? É um estresse eterno, você não pode perder uma publicação. Perder uma publicação significa perder um prazo. E perder um prazo, você pode estar perdendo um prazo de milhares ou de milhões. Ninguém quer passar por isso, né? E aí foi quando eu comecei, bom, o que é que a gente pode fazer aqui para isso ser inteligente, para isso ser simples, fácil, né? Rápido. E aí a gente começou a pensar num agendamento que é automático e inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele é capaz de processar toda uma agenda, milhares de agendas simultaneamente, e jogar dentro de uma agenda de maneira que você vai fazer o prazo fora da área de risco. Ele estabelece zonas de calor para dizer o quão perto do risco de perder um prazo você está. Só que você está fora da zona de risco efetivo porque ainda não foi publicado, lembra? Está na movimentação, certo? Entendi. Então, quando o prazo da movimentação acabar, é que vai ter o teu prazo de publicação. Então, você está seguro, né? Você não vai ter o risco de perder um fluxo que é fundamental dentro do escritório. E que hoje, tantas vezes perdido nos escritórios no mercado, inclusive grandes escritórios, que tem seguro para isso, né? E é acionado porque as pessoas não têm um fluxo de contingência que seja efetivo, que chegue a zero o risco de perda, entendeu? Entendi. Então, era uma outra ideia, que a gente conseguisse fazer as leituras de uma maneira rápida, efetiva e que não gerasse perda, tá, de prazo, que não existisse o risco de perda de prazo. E, além disso, que fosse algo, além de automático, inteligente. Por quê? Se eu tenho 150 publicações em um dia só, e eu vou agendar as 150 publicações para amanhã, eu só posterguei meu problema, né? Porque amanhã alguém vai ter que reagendar aquela providência para caber dentro da possibilidade humana de realizar prazos. E aí foi quando a gente trouxe para a equipe um estatístico, que é doutor em matemática, e uma pessoa de engenharia de produção. E eu levei o problema. Olha, a gente tem padrões aqui, tem padrões assim. E é engraçado, porque na área jurídica, todas as pessoas da área técnica me perguntam, mas isso não tem risco de mudar? Eu disse, não, veja, não tem como mudar a lei de processo civil. Ela é muito antiga e quando mudou agora, recentemente, vai demorar 1000 anos para ser mudada de novo. Mas tem certeza absoluta. E aí a gente criou um padrão de decodificação do que está ali, de regra, para um algoritmo. Então, por exemplo, o algoritmo é capaz de calcular prazos a partir de um determinado resultado de movimentação. Digamos, você está defendendo o réu. Aí você teve uma sentença de improcedência. Essa sentença ainda não foi publicada. Ela vai entrar na tua agenda com a providência que teu escritório dá para aquele tipo de tratativa. Então, se você teve uma sentença de improcedência, você é o réu, você ganhou, certo? Ele vai agendar com X dias para você olhar o trânsito em julgado daquele material. E ele vê o seu histórico de escritório para ver como é que você se porta com cada um desses... Vê. Pra reaproveitar. Com o tempo ele consegue. E não só isso. Por exemplo, você pediu reagendamento de um prazo, cancelamento de um determinado prazo. Ele pega todo o teu estoque e vai recalcular para que você não fique aquela hora sem ter o que fazer. Para que você aproveite seu tempo e não fique, poxa, eu vou ter que esperar para iniciar minha outra atividade. Ou vou ficar uma hora inteira sem fazer nada quando eu poderia estar aproveitando melhor meu tempo. Mas para eu aproveitar, eu vou ter que fazer isso manualmente. Não faz sentido nenhum, porque a pessoa tem 1000 coisas para fazer. Ela vai ter que revisitar toda a agenda. Aí não precisa, o algoritmo faz isso pela pessoa. Ah, que legal. Entendeu? E isso agiliza muito. E aí, quando eu disse, você tem perguntado para a área jurídica, a gente consegue fazer para a área médica, para a área odontológica, para um museu, um sistema de filas. Se você tiver clientes, eles tiverem um padrão a seguir, esse algoritmo pode ser aplicado. Que legal.
E os nossos advogados que não se transformaram em 4.0, como você havia falado, eles não estão com medo desse tipo. E você tem expressado bastante que isso otimiza o tempo do advogado e tira o medo de escassez do mercado ali, dessas profissões Então, novas. olha, foi feita uma pesquisa recente, eu não vou lembrar agora qual foi a universidade, não sei se foi Harvard, foi alguma dessas internacionais, demonstrando que 7 milhões de empregos seriam retirados do mercado. Mas, em contrapartida, seriam criados novos 7 milhões e 200 mil. Ou seja, não existe risco de escassez. O que eu vejo no mercado jurídico, por exemplo, lá a gente está com esse projeto, né, com a IBM, estamos mapeando alguns eventos. Para você ter uma ideia, a gente está criando uma nova posição para a área jurídica, que é mapeamento de dados. E aparecer, uma coisa besta que qualquer pessoa faz. Não. Porque para você usar a plataforma de Watson, você tem que ser especialista. Porque você tem que fazer um mapeamento muito direcionado. É o que a gente chama de curadores, né? Exatamente. São os curadores para manter aquele algoritmo de pé. Ele que vai ensinar, né? A gente já falou, acho que em outros episódios, ou eu devo estar me misturando com algumas reuniões do meu trabalho, mas que o Watson, ele é o bebezinho, né? Que você tem que ensinar ele a se alimentar. Tem que ensinar ele a começar a falar, e ele vai crescendo. Então, existem esses curadores, cada um na sua área. Isso acontece muito com central de atendimento, porque chats cognitivos, né? São cada vez mais comuns. A gente teve até um episódio de chatbot também, mas é um pouco diferente do chat cognitivo, porque ele toma algumas atitudes, né? Mas são atendentes que estão deixando de atender e sendo curadores de inteligência cognitiva. Exato. Isso eu entendo que acontece em qualquer área que estiver utilizando a tecnologia. Assim como vai precisar de médicos também para curar coisas, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Na área jurídica, a gente tem uma oferta hoje de mercado muito grande, né? Todo mundo sabe que existem mais advogados no país do que árvores na Amazônia, né? E é verdade. E aí, essas pessoas precisam se especializar, precisam ocupar um lugar no mercado de trabalho. E hoje eu vejo iniciativas como a nossa e de outras empresas também, porque tem outras empresas no mercado também trabalhando com isso, uma forma de alocar essa mão de obra. Porque hoje o que acontece? Mas vai tirar emprego de dentro dos escritórios. Desculpa, advogado hoje não está fazendo emprego de advogado nos escritórios, né? Ele está fazendo planilha, ele não aprendeu a fazer isso na faculdade, nenhuma cadeira ensina. Nem ensinava na época que eu me formei, há quase 20 anos, nem ensina agora, né? Na verdade, a gente tem um super afastamento da academia para a realidade, né? As pessoas têm medo de inovação, têm medo de falar como é no mercado de trabalho, de preparar as outras pessoas para o mercado de trabalho. E não é raro um advogado chegar para o mercado completamente alheio ao que ele vai encontrar num escritório, numa empresa, né? E chega lá, a pessoa fica muito de mãos atadas, não sabe direito o que tem que fazer, porque não se preparou para aquilo. A gente, na faculdade de Direito, se prepara para abstrair, para raciocinar, para pensar o dever ser, pensar a justiça. A gente se prepara para gerir uma vara. A gente se prepara para gerir um escritório. A gente se prepara para gerir nem os nossos clientes quando o escritório da gente é pequenininho. Entendeu? E aí foi pensando nisso que a gente desenvolveu o COI. Porque a gente consegue atender desde o advogado, pessoa física, autônomo, que está lá, começando a vida dele, até uma super empresa que tenha um contencioso ou um preventivo muito complexo, né? A gente consegue atender todos esses públicos. Para isso, a gente fez alguns planos bem diferenciados, com valores bem encaixáveis na vida do advogado, né? Porque o advogado tem essa necessidade de ter alguém gerindo para ele, mas eu acho que a pessoa não quer pagar a vida para ter um sistema. Eu não acho que isso faz sentido nenhum, né? Eu acho que o sistema ele é uma ferramenta. Você não vai pagar todo o dinheiro do seu mês para comprar uma chave para consertar a roda da sua bicicleta. E eu acho que um sistema ele tem essa pegada. Você não pode querer que um sistema seja a remuneração do advogado, uma coisa caríssima, porque tem tecnologia. Veja, o objetivo da existência do sistema é trazer tecnologia, é facilitar, né? E não, vamos tornar bem caro, porque eu já estou dando muita tecnologia. Então, a gente tem uma mentalidade bem diferente em relação a isso, e é por isso que estamos trazendo o que tem de mais tecnológico no mercado, né? Para oferecer para um público que não tem acesso a isso. Como que está sendo a visão de mercado sobre isso? Como você disse, na área jurídica, ela é um pouco resistente à inovação. Eu tive contato com advogados num passado empreendedor também, com imobiliários. Aliás, não sei porquê, um dos hobbies de advogado é ser dono de imobiliária, né?
É porque anda junto, né? É porque tem exato. bastante contrato, É, né? tem contrato, isso, aí muito anda contrato, junto. muito papel, deve ser isso. Tudo que tiver bastante contrato, um advogado vai entra. junto, vai lá. E nessa época eu já notava uma grande resistência com internet e com tecnologia já nesse ramo imobiliário, né? Isso. E como que tem sido a aceitação dessa inovação pelo mercado, por ser, como você disse, historicamente um mercado que não recebe tão bem assim inovação? Então, eu considero que a gente está num momento do mercado crítico, tá? De um lado, a gente tem uma nova política aparecendo, querendo mostrar resultado, chamando os holofotes para cima do judiciário, né? Do outro lado, você tem uma extrema inoperância, muito por essa questão. É muito difícil você julgar se você não sabe o que você tem para julgar, se tá uma pilha ali, você não tem uma regra de priorização, falando em termos de gestão. E tem aí dos escritórios que estão cada vez mais esmagados, precisando dar resultado para esses clientes, mas não contam com um serviço do outro lado, na justiça, e para dentro ele não tem informatização nenhuma. E tem um bocado de cliente pressionando, olha, precisa modernizar, olha, precisa, eu quero. Então, eu acho que a gente está num momento muito crítico do mercado e, por isso mesmo, muito propício a que o advogado queira sair na frente, né? A gente tem, eu acho que de 2 anos para cá, tenho ouvido muito falar essa questão da indústria 4.0, o advogado 4.0, tem o pessoal do jurídico sem gravata, que é muito engajado nisso tudo. E Dá pra entrar numa audiência sem gravata? depende. É, porque Depende. o No dress Rio dá. code ali do negócio... Não, mas no Rio dá. Ah, é? No Rio dá. Ah. No Rio, de vez em quando, no verão, eles editam umas normas específicas, dá. O juiz, se ele achar que eu não estou apto pra audiência, ele pode me tirar. Pode. Entendi. Pode criar uma confusão, né? Mas aí o advogado também pode do seu lado. O que eu acho hoje é que a área jurídica, especial, o operador jurídico, o advogado, ele tá muito desprestigiado, tá? A gente vive hoje na OAB, inclusive, um momento de prerrogativas do advogado, defesa de prerrogativas do advogado, por conta de um desrespeito mesmo. A gente teve aquele caso horroroso no Rio de Janeiro, uma advogada presa, algemada no som. Não eu lembro existe, disso. né? É um negócio Uhum. surreal. E eu acredito firmemente que quando você tem informação, você tem poder, né? E o fato de um advogado ter essa possibilidade de ter um sistema que vai dar a ele uma velocidade na informação que ele precisa ter, isso traz poder para ele, porque ele não precisa mais ir no escritório para ver o que o juiz despachou. E como Tá na você mão. disse, o advogado ele não foi formado para ser um gerenciador de processo, Isso. de etapas repetitivas, etc. Você abstraindo isso dele, você dá liberdade para que ele execute o que de fato ele estudou. Exatamente. A gente vive dizendo para todo mundo, a gente quer que todo mundo seja Rui Barbosa, Pontes de Miranda, tá faltando esse povo no mercado. Porque ninguém tem tempo de estudar, gente. Advogado tem que estudar, tem que se dedicar, tem que verticalizar, porque senão você não consegue fazer as melhores ilações. Eu também não acredito que um sistema seja capaz de substituir um advogado, ou que a inteligência artificial seja capaz de substituir um advogado pelo seguinte: o direito, ele caminha com a sociedade, tá? Significa dizer que toda vez que nós tivermos novos problemas sociais, novas inquietações sociais, o direito vem ali para tentar, de alguma maneira, regular. Não por maldade de querer, vamos regular tudo. Não é isso. Mas normalmente, quando você tem uma nova situação, você tem conflitos. Isso é natural do ser humano, né? Cada um quer defender seu território. E o direito vem para regular tudo isso. Então, essa história de vai tomar o espaço de advogado ou vai tirar... Isso não é verdade. A gente achar isso seria dizer que a criatividade humana vai acabar. Não vai. Né? Toda vez que a gente regular todas as matérias que estão hoje disponíveis, vai vir algum advogado que estudou bem muito, ficou Pontes de Miranda, estudou um negócio diferente e criou uma tese diferente jurídica. Mas mesmo os casos mais comuns, você não acredita que pode ter uma sobreposição? Por exemplo, aquele escritório que ele recebe sempre o mesmo processo trabalhista, com as mesmas Que a características. gente chama de demanda em massa. Você acha que isso não poderia, num futuro próximo, ser automatizado também? Não, então, automatizado sim. Mas, de maneira nenhuma, criar uma substituição para o advogado. Eu não acredito. Porque, veja, um robô não vai fazer audiência. Ainda que a gente monte um robô massa, ele não vai ter condição de ir lá fazer audiência, né? Mas aí vamos supor que o juiz faça no futuro uma audiência online, né? Eu não acredito também nisso, sabe? Nesse momento, a gente demoraria muito para chegar aí. E até chegar aí, eu ainda acredito que tem um pouco de escassez de mão de obra. Porque, imagina o seguinte, o juiz, às vezes não quer falar nem com o advogado, avalia se ele vai falar com o robô, né? Não vai. 2, né? É verdade. Gente, eu sou advogada há quase 20 anos. Enfim, eu militei muitos anos.
né? Aí o juiz vai querer o quê? Não, então, se a gente tem um robô advogado, eu quero juiz e advogado, tá? Ok, fizemos os dois. E isso depois de uma discussão legal gigantesca, dizendo o que é que ele julga, o que é que não julga, o que é que o advogado pode e o que não pode, certo? E o advogado vai ter que fazer a prova da OAB, né? Vai poder passar e ter a carteirinha dele. Aí, depois disso, a gente chegou nesse estágio. Tá, mas até chegar aí, perceba, a gente percorreu um super caminho que pessoas tiveram que treinar os advogados robôs e pessoas tiveram que treinar os juízes robôs. Só aí a gente já teve uma mão de obra maior do que a do Google, entendeu? Vai até faltar advogado, vai ter que abrir mais faculdade de advogado, porque vai faltar. Imagina que para toda a área jurídica a gente tem que ter uma curadoria. Imagina quantos advogados. A gente está trabalhando num projeto lá no COI para a área de saúde, voltada para plano. Tem mais de 7 pessoas envolvidas no processo, só da área jurídica, entendeu? Além das pessoas que estão envolvidas na área técnica, que aí você coloca mais 10 pessoas, né? Então, você imagina que para mapear uma matéria, uma única, que é assim, um ponto dentro do direito, você teve 10 recursos. Ah, mas vai tirar recurso do outro lado. Não, você vai realocar esse recurso, né? O que não faz sentido é o advogado hoje que perde tardes e noites fazendo planilha, sem usar nada do que ele aprendeu na faculdade para ele fazer algo que você vai clicar um botão e esse botão vai te dar. Que é exatamente esse gerenciamento de tarefas, isso, datas, gerenciamento etc. de tarefa, de agenda. Imagina você ficar lá lendo para poder dizer o que o advogado vai ter que fazer no dia seguinte para fazer a agenda dele. E você tem uma chance de erro muito grande, você tá cansado, você tá com fome, sua mulher tá com TPM, enfim, essas coisas acontecem. Com um algoritmo você não tem nada disso. Isso vem muito de encontro com uma outra pergunta que eu ia fazer, acho que eu vou até aproveitar para você já continuar essa explicação. Historicamente, em computação, a gente sempre tem uma facilidade de armazenar texto, interpretar texto, mas não ter a semântica desse tipo de texto. E aí vem exatamente nesse ponto que você colocou, que a formação do advogado é interpretar situações de acordo com um embasamento jurídico, etc. Como você vê hoje a tecnologia nesse contexto da semântica? Até que ponto hoje um robô eu consigo ter uma interpretação de um texto com sentimento, com um embasamento mais teórico, que não seja uma equivalência imediata de sim, não, uma coisa mais binária como a gente conhece já na computação? Como que você vê isso no mercado e nas ferramentas de inteligência artificial, etc. hoje? Então, lá no COI, como é que a gente está solucionando esse problema? Isso realmente é um problema seríssimo, tá? Essa questão da desestruturação dos dados que tem na justiça, né? Primeiro, o grande problema, a gente tem 159 sistemas para a justiça. Então, você imagina que em um processo, você vai, no mínimo, entrar em 3 sites diferentes, quebrar 3 captchas diferentes para poder, finalmente, conseguir entrar no processo. Aí, você conseguiu entrar no processo, você vai ter lá, advogada criativíssimo. Você tem peça inicial, peça atrial, peça vestibular. Isso tudo quer dizer que é a primeira peça do processo. Eu já não interpretei, imagina um robô. Não, pois é, né? Eu já fiquei na Aí, primeira peça. Na inicial. Aí você tem do outro lado o da contestação. Peça de contestação, peça de defesa, peça de embarreiramento. Tudo isso, sinônimo total, absoluto. E aí, quando nós iniciamos o projeto, já tinha desde o início essa ideia de utilização de inteligência artificial, porque precisaria de decisão em árvore, essa coisa toda. Na época, o meu sócio de tecnologia disse: tá, os dados são todos desestruturados, como é que a gente vai fazer? Eu disse: não, dá pra fazer, vamos conhecer. E a gente começou a estudar. Gente, assim, eu sou muito Walt Disney nessas coisas. Quando diz que é impossível, eu disse: vamos lá, a gente vai fazer, é possível, vamos lá. O legal é ela falar isso pro cara de tecnologia. Mas dá pra ele fazer. diz, sério, meu sócio faz, Carla, toda vez que tu abre tua boca, eu fico assim, nervoso. Porque eu sei que no outro dia vai dar ruim pra mim. Eu disse: mas é assim mesmo, aí a gente muda o mundo, né? É assim, é assim. Alguém vai ficar sem dormir. Exatamente, né? Alguém da área de TI vai ficar sem dormir. Né? Esse é problema tipo 2, não é o meu Alguém vai problema. programar isso aqui e vai né? pôr pra funcionar. Então, a gente começou a estudar. E aí, nós trabalhamos com o Watson da IBM. Nosso Watson chama-se Norma, uma alusão à norma jurídica, né? E aí, nós começamos a ver alguns APIs de Watson que poderiam ser usados para interpretação em linguagem natural e mais, que desse essa semântica. Então, por exemplo, como nós fazemos lá? Nós usamos alguns algoritmos próprios que, no merge com esses algoritmos de inteligência artificial, eles produzem um resultado semântico melhor, mais afinado, tá? Agora, tudo isso precisa de muito teste. É como eu disse, precisa de muita gente.
Não existe nenhuma empresa, seja de tecnologia, seja do que for, que não tenha gente por trás. Não existe. As que disserem que existem, estão fadadas a parar de existir em muito pouco tempo. Cada vez mais, o mundo é do compartilhamento, o mundo é de todos, não existe um mundo diferente disso. E eu acredito muito que você criar uma grande empresa passa por aí. Né? Se você vai criar um sistema pensando em eliminar pessoas, mude seu roteiro mental, que ele está todo errado, ele está todo equivocado. Porque ele não vai chegar em canto nenhum. Então, quando a gente fala em tecnologia, inteligência artificial, como a gente vai fazer, como a gente vai interpretar dados para que eles sejam automatizados, com pessoas. São as pessoas que vão ensinar o bebezinho Norma a se tornar uma poderosíssima futura advogada, uma poderosíssima futura juíza. Norma, ela é bipolar, ela tem várias personalidades, consegue fazer muitas coisas e conseguir entregar o resultado que precisa, né? Mas você imagina, é muito apropriado o que você colocou. Poxa, se a gente já tem dificuldade para entender, né? Somos humanos, imagina como a gente vai ensinar para um robô que uma peça trial e uma peça vestibular é a mesma coisa. E aí precisa de treinamento com pessoas. Agora, é um trabalho longo, é um trabalho que tem que ser muito estruturado, porque ainda é muito novo. Tenho visto, principalmente na área jurídica, as pessoas alardeando aos 4 ventos. Não, nós temos inteligência artificial. Estão chamando a inteligência artificial um algoritmo que busca informação num canto e leva para outro. Isso não é inteligência artificial, tá? Inteligência artificial é uma coisa muito maior, que passa por Deep Learning Machine, passa por uma série de outras coisas que na área jurídica está sendo divulgada de maneira errada. Deturpada, né? E eu acho isso um absurdo. É muito confundido com o processo de automação, na verdade. Isso. Nem todo processo de automação é necessariamente inteligente. Isso. Nesse papo todo que a gente teve, né? Eu entendi que a COI nasceu ali num cantinho da Raimundo e Capella. Isso. Que era um escritório de advocacia, começou uma empresa de TI. Hoje, você pode dizer que a COI é uma empresa de TI que respira direito. Sim. Ela é muito mais tecnologia do que direito em si, justamente porque no discurso a gente disse que isso é aplicável a qualquer segmento. Isso. E assim, a gente tem um time bem misto. Nós buscamos trazer pessoas com conhecimentos diversos, porque eu acho que se torna um trabalho muito mais rico, né? Então lá a gente vai ter matemático, estatístico, engenheiro de produção, engenheiro desenvolvedor, advogado, várias especialidades, né? Porque a gente está falando de uma curadoria o mais completa possível para a área jurídica. E aí, imagina, mapear todas as áreas do direito, né? Nem a grade curricular das universidades faz isso. Então, a gente está tentando realmente algo hercúleo. E é aí que eu acho que também está a diferença do tipo de trabalho, da qualidade do trabalho. Eu acho que quando você se preocupa em trazer pessoas para dentro do projeto, o resultado disso só vai ser uma coisa muito rica, muito positiva. Agora, o Cerejo tem uma curiosidade aí para saber como é que começou essa área escondidinha aí na... Eu tenho até um anterior que a gente tá falando bastante de koi. Esse nome vem do seu nome? Então, koi é carpa em japonês. Carpa é o peixe que faz o maior trajeto de Piracema do mundo. Ele nada toda a costa da China para colocar as ovas no Japão. Pela lenda, ele nada no contrafluxo do Rio Amarelo para se transformar num dragão. E de acordo com a simbologia japonesa, é um símbolo de perseverança, de obtenção de coisas, de conclusão, né, de feitos. E aí, eu estava, mais uma vez, né, conversando com um dos meus partners lá do COI. A gente não tinha nome, a gente passou quase 2 anos sem nome. E aí os meninos, não, Carla, pensa aí em alguma coisa. Startup, né, sem dinheiro. A gente queria contratar uma agência massa pra fazer, mas cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, né? Startup é triste. E aí eu disse, uma noite dessa, eu pensando, eu gosto muito de pensar de noite. Eu disse, vou tatuar uma carpa. Não, nem isso. Eu comecei a pensar fluxo. Pô, mas a gente tá no contrafluxo. E eu pensei Piracema, mas joguei Piracema, apareceu uma carpa. Foi bem assim o processo criativo, tá, gente? Tô dizendo assim, foi bem raiz. Tá. Joguei na internet, apareceu uma tatuagem. Porque quando você bota carpa na internet, aparece tudo de tatuagem. Todos os modos possíveis, e as horríveis, cores, e as mais ou menos. Tudo. E aí apareceu a carpa. Eu disse, koi. Era koi em japonês, era C-O-I. Eu disse, mas peraí, esse koi é um koi, né, diferentão, é diferente, é massa. Vamos fazer com K e com Y, que aí fica bem diferente. E também para não confundir com comida japonesa, né, que ninguém merece, né. Nós não somos comida. E aí ficou o nome koi. É muito realmente do nosso DNA, a gente é muito contracorrente. Vocês não têm ideia do esforço que é unificar numa interface única e fácil
os sistemas da justiça brasileira, sabe? É muito trabalho, porque a gente traz as movimentações, traz os documentos. Então, você imagina que para você unificar 159, no mínimo, tem multiplicado por isso 10 vezes a quantidade de robô, entendeu? Que você está indo buscar para fazer automação. É um trabalho realmente gigantesco, sabe? E no contrafluxo. E perecível, né? Tem que ficar de olho. Isso, monitoramento 24 horas, né? E sempre com esse objetivo, entregar a melhor informação para o advogado, para ele chegar antes, para ele chegar primeiro. Tem uma curiosidade ainda sobre o teu modelo de operação. A gente estava falando sobre inteligência artificial, a necessidade de treinar o bebezinho Norma, dela conhecer tudo isso. Como que vocês lidam com o falso positivo desse tipo de processo informatizado de inteligência artificial numa área onde você tem tão pouca margem para erro de interpretação? Então, a gente sabe que nesses algoritmos a gente tem uma margem de erro razoável até você ter um nível de aprendizado, né? Eficiente. Então, a gente tem uma equipe de teste, a gente testa muito tudo antes de jogar no mercado, certo? Então, tudo que sai realmente é muito testado, muito pé no chão. E o que nos tranquiliza também é, nós estamos informando antes do evento efetivo. Isso traz pra gente uma margem gigantesca de acurácia. E essa questão do monitoramento. A gente tem monitoramento 24 horas por dia. Então, a gente está sempre lá, buscando movimentação, olhando, fazendo match, para daí poder efetivar. Essa parte do agendamento, desse algoritmo de agendamento, inclusive, a gente está melhorando ele. Em março, ele vai estar lindamente rodando com comando de voz. Tá? Então, você vai poder pedir agenda, desagenda, reagenda, bota em data tal, data qual. Mas tudo isso é muito testado antes, é muito monitorado, porque senão não funciona. Até porque, por exemplo, você está falando aí de resultado de outros robôs. Robô da justiça, por exemplo. Se ele não funcionar, o meu robô não vai funcionar. Né? Ele vai ter uma inconsistência. E eu tenho que avisar isso antes para o cliente. Ó, então, meu robô não funcionou. Hoje está suspenso, os prazos desse caso vão estar suspensos, né? Então, realmente, é um trabalho de muita responsabilidade e muita pressão ao mesmo tempo. Até porque trazer as pessoas da área de tecnologia para entender qual é a relevância de um prazo jurídico, isso não é fácil. E daí que nossas equipes são muito mistas, justamente para que tenha essa troca e uma resolução imediata. Eu também não posso colocar um advogado para monitorar isso, porque se der qualquer problema, quem tem que resolver é o de tecnologia. Então, é realmente um trabalho de muitas mãos dadas para se conseguir um resultado. É um trabalho de time mesmo. Historicamente, o pessoal de tecnologia e prazo tem conflitos, né? E pra gente resgatar, você falou que startup não começa com dinheiro. A gente queria saber também, acredito que os nossos ouvintes, se você recebeu algum investimento inicial, se passou por alguma rodada, como que você tirou a ideia do papel e transformou a COI no que ela é hoje? Então, todo o investimento que foi feito até agora foi feito com capital próprio, tá? A gente já teve um investimento de mais de 2 milhões, suadíssimos, né? Tudo resultado já de muito trabalho anterior. O meu sócio no escritório de advocacia, que também é meu marido, apostou muito na ideia. Quando ele viu, ele acreditou muito e levantou essa bandeira desde o início, né? Mas assim, eu acho que você ser uma startup no Brasil é muito difícil, porque o Brasil é um lugar engraçado, sabe? As pessoas querem mudança, mas as pessoas não querem mudar. Nem ajudar a mudar, né? E nem ajudar a mudar. Então, assim, não é raro você ver gente de tecnologia que quer mudar. E quando você entrevista, a gente é uma startup, não quero mais. Porque vai que fecha daqui a 90 dias. Gente, eu até estava falando com um candidato esses dias, eu disse, olha, eu já nadei muito longe para voltar para a margem. Não dá para voltar para a margem. E eu entendo também isso, esse comportamento talvez do mercado. Eu até li umas críticas há uns 3 meses atrás de investidores, que era isso. Hoje em dia o cara diz que é startupeiro, abre um negócio, faz várias rodadas com um descomprometimento com aquele dinheiro que está sendo investido. Porque, se não deu certo, que pena, foi o dinheiro que foi pro saco, porque o dinheiro não é dele, né? E aí pode ir pro saco, é mais barato. Mas isso vem manchando o mercado. Nos Estados Unidos, você vai que é um ecossistema bem agressivo no sentido de investimento, eles realmente apostam muito, tem dinheiro lá sobrando.
o comprometimento que você tem com esses valores é maior. As pessoas não pegam dinheiro de um investimento para, então, vamos brincar de fazer aqui um mínimo produto viável. Não é assim. Então, eu acho que essa dificuldade que o mercado hoje de startup no Brasil passa é muito por isso. Uma dessas pessoas até que eu entrevistei, eles, mas me fala como é a tua startup. Porque, assim, também tá muito na moda de, eu sou startupeiro. O cara bota uma geladeira lá cheia de coisa dentro, eu sou da startup. E veja, startup não tem só esse glamour, entendeu? Na verdade, startup não é glamour nenhum, gente. Isso que eu ia falar. Só suor. Muito longe de ter glamour. Putz, muita lágrima, muito suor, muitas noites não dormidas, né? E você tem que pensar agora e pensar daqui a 5 anos e melhor, né? Pensar como é que você vai viabilizar isso. E não é só em dinheiro, é de gente. Como você vai convencer as pessoas a olharem pro teu horizonte, né? Porque você, eu digo muito... eu digo muito lá, desde o escritório, né? Quando eu dizia, gente, vocês estão vendo isso aqui só alagado, eu já tô vendo o castelo da Disney com os fogos, né? Mas como é que você convence pessoas a olhar pro teu sonho, pro teu objetivo, né? Então, assim, é um trabalho diário, hercúleo e incansável. É todo dia, você vive para aquilo, sabe? Você conversa aquilo, você enche o saco dos seus filhos com aquilo, o saco do seu marido com aquilo. É a vida toda, seus amigos. Eu estou super monotemática. Eu adorei que vocês me chamaram pra falar do COI, porque eu adoro falar do COI, mas eu só faço isso. O que eu costumo falar é que, assim, um fundador bom de startup é o cara que tem olheira. Se ele não tem olheira, esse cara não tá trabalhando. Tá dormindo muito. Né? Tá dormindo não, mas com demais. corretivo a gente resolve as olheiras, né? Tá tudo certo. Mas eu costumo, quando eu tô nos eventos e eu quero captar mais gente pra conhecer histórias, eu reparo se o cara tem olheira. Não, mas e se ele tem filho recentemente, como ele tá se desdobrando. Porque realmente esse cara, independente de onde veio o dinheiro, ele tá comprometido com o ideal dele, né? Sim, sim. E também tem uns lances, a gente vai discutir muito isso no decorrer das temporadas do EmpreendaCast, mas assim, tem muita gente que já tá optando por o máximo possível de capital pessoal, né? Isso. Pra não ir vendendo a sua alma, pra também depois não perder o que ele imaginou, o foco do que ele queria pro final dessa ideia. Então, isso é um dos pontos também que a gente tem discutido. Justamente pra afastar esse cara que sai pegando dinheiro de todo mundo, uma ideia que ele teve no chuveiro, que ele acha que vai convencer uns PPTs, vai pegar uma grana, se der errado, beleza, não foi meu dinheiro que eu joguei no ralo, né? E assim, eu acho até que, como todo mercado que é novo, tá? Porque startup aqui no Brasil é uma coisa nova, nesse formato que a gente tá tentando emprestar de fora pra cá, né? Eu acho que como tudo que é novo, a gente vai aprendendo. As primeiras vezes são esquisitas, são, né, equivocadas, tem o problema dessas pessoas que vão lá com um lindo projeto, um lindo business plan e conseguem levar o dinheiro que uma outra startup que talvez merecesse muito mais, porque tem um trabalho muito mais sólido e deveria levar, mas enfim, né? Mas eu acho que isso faz parte também do mercado de crescimento, né? E, enfim, é duro. Eu sou empreendedora nata, tá? Eu acho que meu primeiro empreendimento, eu tinha 6 anos de idade, meu pai estava abrindo a empresa dele. Eu disse, vou ajudar meu pai a ganhar dinheiro para abrir a empresa dele. Pintei uns tijolinhos, fui pro meio da rua, na frente de casa, porque na minha casa não podia sair. E queria vender o tijolinho. Eu consegui, foi um corte no pé, enfim, mas é a minha primeira memória de empreendimento, né? Depois, meus pais sempre me viram muito com essa veia empreendedora e tal. Meus pais tinham empresa, que tentaram me segurar ao máximo lá. Continuei lá, depois abri meu escritório e, enfim, agora tô aqui no COI. Tudo com muita solidez, tudo com muito estudo, tudo com muito planejamento e com pouquíssimo dinheiro. 2 milhões é muito dinheiro, muito. Para um startup, nada. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala neste nível de tecnologia, enfim, o dinheiro evapora, entendeu? E utilizando também ferramentas de ponta, sim, como sim. Watson. Quando você fala nesse nível de tecnologia, você tá dizendo tudo é em dólar. Vamos dizer que a paridade não tá tão boa pra gente, não, né? Tá com péssimo. real, tá mal. E me conta aí, quantas pessoas estão envolvidas contigo lá pra deixar a COI de pé aí? Então, remando contra, né? No contrafluxo. No contrafluxo. De sócios somos eu e mais 3 sócios da área de tecnologia, tá? Em nosso time, como um todo, somos 18 pessoas, tá? E crescendo. A gente já temos 3 vagas abertas, tá em fase de finalização, com muito esforço também, porque até trazer gente para trabalhar é difícil. Não é só buscar dinheiro que é difícil, trazer gente para trabalhar é difícil, manter os clientes é difícil. Tudo é difícil porque você é pequeno e vai crescendo muito rápido. E até o fim do ano, a gente tá projetando essas 3 pessoas para o próximo ano. A gente já tem aí pelo menos uns 10 entrando. Então, que legal. Tá muito acelerado. O pessoal consegue ver vagas disponíveis lá no coi.com.br? Consegue, tanto na nossa página. A gente sempre pede que deixem currículo, porque como a gente tá crescendo muito rápido, a gente sempre pede que deixem no contato @coi.com.br
porque ficam lá os currículos e a gente consegue disponibilizar. Outra coisa, a gente tem um grupo da B2L, que é da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, e tá tendo um trabalho bem legal, que é as pessoas que você não vai usar naquele momento, que você não vai precisar, você alimenta o mercado. Então, é uma maneira legal Super troca. Legal. Isso, é uma maneira legal de você alimentar o ecossistema e todo mundo conseguir ter acesso a isso, O pessoal né? da reserva tá fazendo isso também. Todas as pessoas que de alguma forma não passam ou que extrapolam as vagas que tem lá na reserva, eles estão disponibilizando pro próprio mercado, dizendo assim, cara, esse cara chegou muito perto, mas acabaram Isso. minhas vagas. Justamente para poupar e fazer com que gente boa continue aí no ecossistema, né? Nós já Isso é bem fazemos bacana. isso lá na Raimundo Capella, a gente já faz isso há uns 2 anos, que é uma maneira, principalmente o mercado advocatício é muito encharcado, tem muita gente. Então, é uma maneira que você tem de fazer com que as pessoas tenham acesso, porque às vezes, por uma bobagem, ela não teve acesso a outro lugar, e é isso, chega um limite de vagas que você não tem mais vaga. Não dá pra ter todo mundo lá, infelizmente. O ouvinte que estiver escutando, que é advogado e quer dar uma organizada no escritório dele, então eu entendi assim, eu começo com uma mensalidade, eu vi pelo site que a partir de R$90 Isso. eu já consigo ter a COI Isso. e já automatizar boa parte das coisas que estão Então, no com meu escritório. R$90 você pode ter até 200 processos, tá? E até 200 contratos. Você vai ter 3 usuários, vai conseguir automatizar algumas rotinas suas, porque tem alguns agendamentos chaves que você pode fazer. Então, digamos, sentença, você já vai receber o agendamento, a depender da parte que você patrocina. Digamos, se é pelo autor, aí recebeu a sentença de improcedência, ele já vai agendar o recurso para que você tenha que fazer. Entendeu? Mas basta eu conectar dentro do meu escritório, ele já vai puxando o meu passado e já vai organizar pro meu momento atual. Na verdade, basta você digitar a sua OAB, ele vai puxar todos os processos que estejam em nome da que sua legal. OAB. Esse serviço está disponível para Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Entendi. Tá. É importante também falar que a COI, a sede é em Recife. Isso, é em Recife. Pertinho da praia? É pertinho da praia. Muito Ela bem. tem vista. Então você que tá afim de mudar de estado até, né? Ou de Mas cidade. então, a gente atende Brasil todo, sem nenhum tipo de dificuldade. Uhum. A gente consegue dar suporte, tanto online quanto presencial, obviamente dependendo do tipo de suporte contratado pelo plano, né? Desses planos que estão disponíveis, o suporte é virtual e telefônico. Mas a gente tá lançando também uns tutoriais que explicam passo a passo como você Legal. usa. Isso chama bem simples de usar, que eu disse, né? Eu tenho BIOS, grau 5 Uhum. e é fácil. Tô sabendo também que você tá com um convite pra ir pra São Francisco pra falar da COI. Me isso. conta um pouquinho disso daí e a gente já vai partindo pro final desse episódio. Na IBM. Eles fazem todo ano, eles têm um evento chamado Think IBM. O próximo ano vai acontecer na Califórnia, nos anos anteriores foi em Las Vegas. Então vai ser um ano, assim, muito relevante, porque vai ser diferente de tudo que foi feito nos anos anteriores. E nós submetemos o nosso projeto, tá? A norma, ela é capaz de fazer a classificação por macrocausa. O que é que significa? Ela lê uma inicial e diz do que trata aquela matéria, tá? Daquela inicial. Ela é capaz de alguns agendamentos, ela melhora, né, que aquilo que você estava falando, de como é que ela entende, como é que vai entender que aquele agendamento é um e não outro. Ela melhora essa leitura para fazer um agendamento mais assertivo. E norma é capaz também de identificar num processo qual é a época do encerramento dele, por que é que ele está sendo encerrado, tá? E é esse projeto que a gente foi selecionado para apresentar lá. Quando eu apliquei, eu não achava, de verdade, que a gente fosse ser selecionado, porque é uma startup começando, né? E no fim a gente esquece que são pessoas que estão do outro lado também, né? É engraçado isso. E aí foi muito surpreendente a gente ter sido selecionado, porque são milhares de projetos no mundo todo. Isso não é feito só para o Brasil, isso é feito no mundo inteiro. A gente entra no site da IBM e aplica lá. E realmente foi muito emocionante. Eu acho que vai ser mais ainda quando Legal. apresentar, né? A gente tá muito empolgado. Estamos desenhando esse trabalho. Eu vou acompanhar pelo seu LinkedIn os detalhes. Sim. A gente vai, se Deus quiser, conseguir alguém que filme lá o evento para vocês poderem entender melhor. E vai ter um encontro da Norma com a Bia, com certeza. Que é a Bia do Bradesco, tá em temos evidência. que promover esse encontro. Temos que promover esse encontro. A Norma vai encontrar sua amiga Bia Isso. lá em Los Angeles. Como é que é a Carla? Já entendi que você fez Direito, né? Uhum. Faculdade Católica de Recife. Isso. Se formou em Direito. Isso. E você também teve passagem pela empresa dos seus pais. Isso. Como é que é o seu histórico profissional aí, até a construção da COI? Conta um pouquinho. Eu passei, na época, quando fiz vestibular em Administração e Direito, embora eu tenha sido a vida inteira direcionada a fazer odonto. Muito amor por quem gosta, mas não dava pra mim. E aí, no final do terceiro ano científico,
que na minha época eu chamava assim, hoje acho que é 4º ano de ensino médio, não sei, acho que é isso. Eu decidi, não, eu vou fazer direito, para o desespero dos meus pais. E foi tipo, vou fazer artes na minha casa, porque todo mundo já tinha desenhado todo um futuro. Não, você vai ser CEO, vai dar o plano, vai administrar lá, vai dar tudo. Tá bom, mas não era isso que eu queria. E aí eu disse, não, vou fazer direito, o que eu quero realmente é direito, não quero odonto. Enfim, ficou pra minha irmã segurar essa bronca aí. E aí eu entrei... Abraço, Andréia. Eu entrei na Dental Plan, comecei a fazer meus trabalhos. Os abraço! primeiros trabalhos foram lá. Eram voltados para a área de contratos, tá? E foi bem desafiador. Eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, trabalhar com família é um desafio muito grande, né? Porque você tem que estar sempre medindo onde termina o profissional, onde começa o pessoal. Sim. Foi bem relevante. Participei de várias áreas jurídicas lá dentro, né? Porque tudo era uma grande descoberta, né? Passei pelo processo de profissionalização, que numa empresa familiar é um processo difícil, é um processo doloroso, né? Mas que deu super certo. E aí, eu já estava trabalhando uns 4 anos na Dental Plan. Eu tive a ideia de abrir meu escritório. E foi quando eu comecei. Que é a Raimundo e Capella. A Raimundo e Capella, jurídico estratégico. Eu convenci meu marido, na época namorado, a ser meu sócio. Depois de um ano, enchendo o saco, eu disse, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até, né? E aí, ele se convenceu. E nós começamos. Próximo ano tá fazendo 15 anos o escritório. Que legal. Né? Eu tô começando a me desligar, porque... isso que eu ia falar, você tá mais focada na COI no atualmente. Isso. Se desligando um pouco do Capella. Eu tô preparando uma pessoa que vai assumir a gestão lá, na Raimundo e Capella. Até por questões de compliance, questões de acho que de uma clareza maior. Claro que lá continua o laboratório para vocês, né? Sim, pra testar tudo. Tudo a gente lá testa é um ótimo muito. Laboratório. Tudo a gente testa muito para dentro e tudo a gente testa na Raimundo e Capella para ver se vai ter aderência, né? Acho que lá a gente conseguiu um ambiente dos sonhos, que é você ter uma super operação do lado de algo que está sendo construído. Legal. Né? E aí eu comecei a minha empreitada na Raimundo e Capella, né? E, enfim, eu me considero uma pessoa muito autodidata. Quando eu me empolgo com alguma coisa, eu sou muito inquieta, né? Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou realmente, eu estudo e faço aquilo com um grande compromisso, sabe? Eu acho que na vida a gente constrói essas relações com as pessoas, né? E se você é leviano, se você não tem muito compromisso no que você faz, a vida vai te mostrando, né? Esse caminho. E eu sempre tive muita preocupação em entregar tudo que eu assumi, sabe? Eu sempre tive essa preocupação muito grande. Acho que eu me espelhei muito na experiência dos meus pais, que também eram sócios. Empreendedorismo na veia, DNA total. Né? O DNA de vocês é empreendedor. Exato. Então, assim, acho que foi o meu grande exemplo, são meus pais, né? Que sempre trabalharam muito, construíram o que eles tiveram do nada. Então, assim, pra mim... Eu acho que o que assusta muito todos os empreendedores é começar algo do nada. Pra mim, tá na história, entendeu? Eu comecei um escritório de advocacia do nada. Tô começando uma startup do nada. Enfim, uma extrema dificuldade que eu tenho até de tecnologia. Mas eu acho que isso também é um grande diferencial. Acho que a mensagem hoje do episódio, pra quem tá ouvindo, né? Lógico, foi um episódio muito gostoso, né? A gente sabe que a linguagem jurídica, eu particularmente, não gosto muito. Todo mundo. Porque não é muito legal a linguagem jurídica. A gente não usou nenhum termo jurídico, então você já é 4.0 há muito já tempo. Quebrei barreiras. Isso aí. Né? E acho que a principal mensagem né? Mesmo que hoje você lidera uma empresa totalmente de tecnologia, que respira direito, você tinha 0 de conhecimento. A gente começou o papo aqui dizendo que colocar um anexo no e-mail era uma dificuldade para você na época. Sim. E a gente passou por Deep Learning, a gente falou aqui, né, que a gente vai conversar isso nos próximos episódios. A gente entendeu de metodologia, falou um pouquinho de metodologia ágil. A gente mergulhou no mundo que tudo agora é hype, mas que você pegou... eu esqueci de perguntar quanto tempo a COI tem. Então, de mercado mesmo, CNPJ, 4 meses. 4 meses. De criação de até incubação aqui, ali. 2 anos e meio. 2 anos e meio, então. Isso. E a gente tá falando de coisas quase 3 anos pra trás, né? Isso. De coisas que agora estão tão na hype aí, todo mundo tá fazendo isso por obrigação. Isso. Esse que é meu medo também, que muita gente tá tentando surfar algumas ondas por obrigação e não por ter entendido que o seu negócio precisa disso. Isso, né? isso. Mas acho que a grande mensagem foi, cara, pra fazer alguma coisa, basta ter vontade, unir, né? E olhar, né, o status da coisa e falar assim, cara, eu preciso mudar isso, né? Você viu lá que era um processo burocrático, eram coisas repetitivas, tinha como enxugar e atingiu números de 400%
Isso, de performance. O seu cliente com certeza que ligou deve estar contigo ainda, Sim. porque ele não quer largar isso. E esses planos da COI tá correndo por todo o Brasil nos últimos 4 meses aí. Você tá com uma frente comercial plantando e etc. Você tem concorrentes mapeados ou é Temos. Da sua Na profundidade? verdade, antes de iniciar o desenho do sistema, eu fiz um trabalho bem sério de mapeamento do que tinha no mercado. Enfim, na verdade, eu vi uma oportunidade trazendo uma empresa totalmente nova. Porque também o mercado jurídico, o mercado tecnológico jurídico, ele é muito de... Cada empresa faz uma pequena coisa do mercado. A gente está tentando reunir tudo isso numa única solução. Justamente para criar uma interface única. Eu não consigo entender uma gestão... que um dá um BI, o outro dá inteligência artificial, o outro... Eu não acho que faz muito sentido. Eu acho que juntando, legal. O resultado Esse é o melhor. Seu diferencial. Eu acho. Tem um pedaço aqui do EmpreendaCast que eu coloco as atitudes empreendedoras. Eu costumo dizer assim, o que o empreendedor está fazendo para que o mindset dele, né, continue empreendedor. Então, o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo atualmente, só para deixar aí de insight para quem está a fim de levantar amanhã totalmente empreendedor e mudar o futuro. Nossa, olha, primeira coisa, eu acho que quer mudar começa consigo mesmo, tá? Então, pode parecer uma bobagem, mas eu acho que um dos períodos que eu tive as melhores ideias, eu estava fazendo exercício de maneira bem disciplinada, comendo melhor de maneira bem disciplinada. E aí, eu gosto muito de ler o que chega na minha mão, tá? Então, eu acabei de comprar um livro sobre TEDx, porque eu vou fazer essa apresentação, então legal, tive a vontade preparando. de me preparar melhor e ler sobre isso. Em paralelo, estou vendo um livro sobre vendas, também uma metodologia de venda. Eu sou uma pessoa muito inquieta, tá? Eu não acho que alguém que quer mudar tem que, não, vou seguir uma trilha assim. Eu não acho que tem fórmula, de verdade. Eu não acho. Não existe receita, né? Eu não acho. E olha que eu já vi muita coisa da Endeavor que faz sentido. E quando você olha várias histórias, tem muita coisa parecida. Talvez até com o que eu falei aqui, tem muita coisa que já passou na vida de alguém. Porque termina sendo uma trilha mesmo. Mas falando como Carla, que tá passando por isso agora, bicho, eu acho que é fé em Deus. Muita vontade também, né? Vontade. E no dia que você acorda arrasado, que parece que o trem passou em cima de você, você junta os cacos e segue, entendeu? É isso aí. E vai vendo tudo que aparece. Eu sou muito de achar que tem sinais. E eu vou seguindo esses sinais, desde uma placa de carro até leituras que chegam. E normalmente são coisas que eu precisava ver naquele momento. Eu sou muito aberta a isso, né? De maneira geral. Então, uma oração que chega, um livro que você recebe, mantenha limpo ali que tá na parede, sabe? Tudo isso pode te dar algum insight, sim. algum valor mental, entendeu? Eu sou muito assim, sabe? Muito bem. Mas tem muita coisa legal no mercado disponível. Acompanhar vocês é um negócio massa, vocês estão trazendo muita coisa nova, né? Enfim, eu acho que é isso, você tá conectado. Escute o EmpreendaCast, que é importante. É isso aí. Bom, e pra deixar tudo isso aqui de pé, né, justamente pra você que tá acompanhando, eu fui bater na porta lá do Grupo Verity, que é uma empresa totalmente focada em transformação digital, e falei assim, Alexandre, me ajuda aí, cara, num projeto que eu quero conversar com um monte de empreendedor e trazer conteúdo pra uma galera que serão os próximos empreendedores, ou quiçá os que estão precisando dessa informação agora. E aí eu falei assim, cara, me ajuda aí, pelo menos pra editar esse tipo de coisa. Aí ele falou, cara, com certeza, vou te ajudar, você é um cara aí maluco de ideia, você é um gordinho fofinho e eu vou te ajudar. Então a Verity é uma empresa bem bacana, eles estão precisando lá de empreendedores também para ajudar a crescer lá o negócio. Então as empresas já se ligaram que contratar empreendedores, dependendo do momento que você está aí, é bastante importante, e está precisando de gente legal para trabalhar lá. Então a Verity é Verity com Y no final.com.br, lá tem algumas vagas disponíveis, você pode conferir e conhecer. Que é local também, que lá no nosso grupo no Facebook, EmpreendaCast, a gente vai fazer alguns eventos e vai lá na sede pra gente discutir empreendedorismo e algumas tecnologias. Eu queria agradecer o Wellington Cruz, que falou um pouquinho aqui, e eu cometi a gafe de não te apresentar, Wellington, que você chegou atrasado, né? Então quem chega atrasado mais uma vez não é apresentado. Felipe Cereja, que já tá no 3º episódio gravando comigo. 3º ou 4º? 3º ou 4º. Claro que não na ordem que a gente tá lançando, né? Mas que a gente tá se conhecendo. É isso aí. Que trabalha comigo, mas dentro das pessoas que estão conhecendo o Cereja, que é sobrenome, tá, gente? Não é um apelido carinhoso. Carla, muito obrigado.
viajou bastante pra chegar aqui. Claro que você tem os seus compromissos em São Paulo, né? Mas ainda bem que eu consegui te encontrar. Eu gravo às vezes remoto, mas é muito mais bacana conhecer. Sim. Eu vi os seus olhos lacrimejarem em alguns momentos que você falava com bastante felicidade da sua história, que é muito bacana. E obrigado de estar aqui, dividir o seu conhecimento. E eu fiquei bastante curioso com o advogado 4.0 que tirou a gravata. Eu queria agradecer, tá, essa oportunidade muito rica de estar aqui, realmente. Muito obrigada por abrir essa porta, né? Enfim, sempre que eu puder contribuir, estou totalmente à disposição de vocês, de verdade. Como é que o pessoal te encontra para saber até detalhes do evento que você vai estar lá em Los Angeles? Então, todo mundo pode me encontrar em carla.capela@coi.com.br. E quem quiser mandar currículo ou quiser uma proposta do COI, se não tiver enquadrado nesses que estão lá no sistema, ou se a gente ainda não estiver puxando na OAB porque está fora de Pernambuco, Rio e São Paulo, pode mandar um e-mail para contato@coi.com.br ou para o meu e-mail pessoal, carla.capela@coi.com.br. E se nesse mesmo site tem um vídeo bem bacana que explica a carpa andando no contrafluxo. Isso. E agora todas as peças do quebra-cabeça se fecharam para quem já conheceu o site e visitou. Brigadão. Obrigada a você. Para você que ficou com a gente até o final desse episódio, não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks nas nossas redes lá, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast. O nosso site também já tá no ar, o empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Gustavo Passe com 2 S's e o Agitador de Inovação, que é o cargo que todo episódio eu falo que eu criei, e a minha esposa Red Hunter fica bem brava comigo que ela disse que esse cargo não existe. Para você, ouvinte, que também tá curtindo pelo Spotify, não esquece de clicar lá para seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas nesse seu iPhone bonito, que custou caro, custou bastante, do seu suor, né? E eu vou deixar um comentário lendo para você assim, cara, muito obrigado por ter deixado um comentário pelo iTunes, que é precursor do podcast, hein? Um forte abraço para você da Podosfera, até a próxima e tchau! Esse podcast foi editado por Thiago Lima.